Capítulo 12 Gênese mosaica, perda do paraíso. 13 Capítulo 2, 9. Ora, o Senhor Deus plantou desde o princípio um jardim delicioso, no qual pôs o homem que ele havia formado. O Senhor Deus também havia produzido da terra todas as espécies de árvores belas à vista e cujo fruto era agradável ao paladar, e a árvore da vida no meio do paraíso, com a árvore da ciência do bem e do mal. Ele, Jeová Elohim, fez sair da terra a Adama, toda a árvore bela de ser vista e boa para ser comida, e a árvore da vida Veetz Achaim no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. 15 O Senhor pegou então o homem e o colocou no paraíso de delícias, a fim de que o cultivasse e o guardasse. 16 Deu-lhe também essa ordem, e lhe disse, coma de todas as árvores do paraíso. Ele, Jeová Elohim, ordenou ao homem Rau a Adão, dizendo, de qualquer árvore do jardim Adão tu podes comer. 17 Mas, não coma jamais do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque ao mesmo tempo que o comer, você morrerá com toda a certeza. E da árvore da ciência do bem e do mal, Omeetz Adá Tobvara, não comerás, porque no dia que o comeres, tu morrerás. 14 Capítulo 3, 1. Ora, a serpente era o mais perspicaz de todos os animais que o Senhor Deus havia criado sobre a terra. E ela disse à mulher, por que Deus te ordenou não comer dos frutos de todas as árvores do paraíso? E a serpente Nanchas era mais astuta do que todos os animais terrestres que Jeová Elohim havia feito. Ela disse à mulher Euaxa, eis o que Elohim disse, não comerás de nenhuma árvore do jardim. 2 A mulher lhe respondeu, nós comemos dos frutos de todas as árvores que estão no paraíso. Ela, a mulher, disse à serpente, do fruto omiperi das árvores do jardim nós podemos comer. 3 Mas, quanto ao fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos ordenou que não comêssemos e nem o tocássemos, para não corrermos o perigo de morrer. 4 A serpente retrucou à mulher, seguramente vocês não morrerão. 5 Mas é que Deus sabe que assim que tiverem comido desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses, conhecendo o bem e o mal. 6 A mulher considerou então que o fruto daquela árvore era bom de comer, que era belo e agradável à vista. E, tomando dele, ela o comeu e o deu ao seu marido, que também comeu dele. Ela, a mulher, viu que ela era boa árvore como alimento, e que era desejável a árvore para compreender l'esquil, e ela comeu de seu fruto etc. 8 E como se eles tivessem ouvido a voz do Senhor Deus, que passeava pelo paraíso à tarde, quando sopra um vento suave, eles se retiraram para o meio das árvores do paraíso para se ocultarem diante da sua face. 9 Em seguida o Senhor Deus chamou Adão, e lhe disse, onde você está? 10 Adão lhe respondeu, ouvi a tua voz no paraíso e tive medo, porque estava nu, eis porque me escondi. 11 O Senhor lhe retrucou, e como soube que estava nu, senão por ter comido do fruto da árvore da qual eu os proibi de comer? 12 Adão lhe respondeu, a mulher que me deu por companheira me apresentou o fruto dessa árvore, e eu comi dele. 13 O Senhor Deus disse à mulher, por que você fez isso? Ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi desse fruto. 14 Então o Senhor Deus disse à serpente, por ter feito isso,
Você será maldita entre todos os animais e todas as bestas da terra, rastejará sobre o ventre e comerá a terra por todos os dias de tua vida. 15. Colocarei uma inimizade entre ti e a mulher, entre a raça dela e a tua. Ela te esmagará a cabeça e você tentará mordê-la no calcanhar. 16. Deus disse assim à mulher: Eu te afligirei com muitos males durante tua gravidez, você parirá com dor, ficará sob a dominação de teu marido, e ele te dominará. 17. Em seguida, disse Adão: Por ter escutado a voz de tua mulher e ter comido do fruto da árvore de que eu proibi que vocês comessem, a terra será maldita por causa do que vocês fizeram e não tirarão dela com o que se alimentar durante toda a vida senão com trabalho. 18. Ela lhes produzirá espinhos e sarças e vocês se alimentarão da erva da terra. 19. E comerão seu pão com o suor do seu rosto até que voltem à terra de onde foram tirados, pois vocês são pó e ao pó voltarão. 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, que significa vida, porque ela era a mãe de todos os viventes. 21. Senhor Deus também fez para Adão e para sua mulher roupas de peles com que os cobriu. 22. E ele disse: Eis aí Adão feito um de nós, conhecendo o bem e o mal. Pois então, agora vamos impedir que ele estenda a sua mão à árvore da vida, que também tome do seu fruto e que, comendo desse fruto, ele vive eternamente. Ele, Jeová Elohim, disse: Eis aí, o homem foi como um de nós para o conhecimento do bem e do mal. E agora ele pode estender a mão e tomar da árvore da vida viata penishlashaíado velacas meetes achaim. Ele comerá dela e viverá eternamente. 23. O Senhor Deus o fez sair do jardim de delícias a fim de que fosse trabalhar no cultivo da terra de onde ele havia sido tirado. 24. E, tendo-o expulsado, colocou querubins diante do jardim de delícias, os quais faziam brilhar uma espada de fogo, para guardar o caminho que conduzia à árvore da vida. 15. Sob uma imagem infantil e às vezes ridícula se nos prendermos à forma alegoria frequentemente oculta as maiores verdades. À primeira vista, haverá fábula mais absurda do que aquela de Saturno, um deus devorando pedras que ele toma como seus filhos? Mas, ao mesmo tempo, o que há de mais profundamente filosófico e verdadeiro do que essa figura, quando procuramos nela o sentido moral? Saturno é a personificação do tempo, sendo todas as coisas obra do tempo. Ele é o pai de tudo que existe, mas tudo também se destrói com o tempo. Saturno devorando pedras é o símbolo da destruição pelo tempo dos corpos mais duros, que são seus filhos, pois eles são formados com o tempo. E, segundo essa mesma alegoria, quem escapa dessa destruição? Júpiter, o símbolo da inteligência superior, do princípio espiritual que é indestrutível. Essa imagem é mesmo tão natural que, na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, assim se diz de uma deteriorada a longo prazo, que ela é devorada pelo tempo, gasta, devastada pelo tempo. Na realidade, toda a mitologia pagã não é mais do que um vasto quadro alegórico das diversas faces boas e más da humanidade. Para quem busca o seu sentido, é um curso completo da mais alta filosofia, como acontece com as fábulas modernas. O absurdo era tomar a forma pela essência. 16. Ocorre o mesmo com a Gênesis, na qual precisamos ver grandes verdades morais debaixo das figuras materiais que, presas à letra, seriam tão absurdas como se, em nossas fábulas, tomássemos em sentido literal as cenas e os diálogos atribuídos aos animais.
Adão é a personificação da humanidade, sua falta individualiza a fraqueza do homem, em quem predominam os instintos materiais aos quais não sabe resistir. A árvore, como árvore de vida, é o símbolo da vida espiritual, como árvore da ciência da consciência do bem e do mal que o homem adquire pelo desenvolvimento da sua inteligência e do seu livre-arbítrio em virtude do qual ele escolhe entre um e outro. Assinala o ponto em que a alma do homem, deixando de ser guiada unicamente pelos seus instintos, toma posse da sua liberdade e passa a ter responsabilidade pelos seus atos. O fruto da árvore é o emblema do objeto dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça e da concupiscência. Ele resume numa única figura os motivos do arrastamento ao mal. Comer esse fruto significa cair na tentação. Ele cresce no meio do jardim de delícias para mostrar que a sedução está no próprio seio dos prazeres, e para lembrar que, se o homem dá preponderância aos gozos materiais, ele se prende à terra e se afasta do seu destino espiritual. A morte de que ele é ameaçado caso transgrida a proibição que se faz a ele é uma advertência das inevitáveis consequências físicas e morais que decorrem da violação das leis divinas que Deus gravou na sua consciência. É bastante evidente que aqui não se trata da morte corporal, pois que, depois de sua falta, Adão viveu ainda longo tempo, mas sim da morte espiritual, dita por outras palavras da perda dos bens que resultam do adiantamento moral, perda da qual sua expulsão do jardim de delícias é a imagem. 17. A serpente de hoje está longe de passar pelo tipo da astúcia. Consta aqui, portanto, mais por referência à sua forma do que pelo seu caráter, uma alusão à perfídia dos maus conselhos que se insinuam como a serpente, e da qual, por essa razão, muitas vezes não se desconfia dela. Além do mais, por haver enganado a mulher, se a serpente é que foi condenada a rastejar sobre o ventre, isso poderia dizer que antes ela tinha pernas e aí neste caso não seria uma serpente. Por que então se há de impor a fé ingênua e crédula das crianças, como se fossem verdades, alegorias tão evidentes e que, falseando seu juízo, mais tarde se faz que elas olhem a Bíblia como um emaranhado de fábulas absurdas? Além do mais, é preciso observar que o termo hebreu nanchas, traduzido pela palavra serpente, vem da raiz nanchas, que significa fazer encantamentos, adivinhar as coisas ocultas, e pode significar encantador, adivinho. Nós o encontramos com esta acepção na Gênesis, capítulo 44, versículos 5 e 15, a propósito da taça que José mandou esconder no saco de Benjamim. A taça que vocês roubaram é aquela na qual meu senhor bebe, e da qual ele se serve para adivinhar, nanchas. Ignoram que não há quem me iguale na ciência de adivinhar, nanchas? No livro Números, capítulo 23, versículo 23, não há encantamentos, nanchas, em Jacó, nem adivinhos em Israel. Daí, a palavra nanchas tomou também a significação de serpente, réptil que os encantadores tinham a pretensão de encantar, ou de que eles se serviam em seus encantamentos. Apenas na versão da Septuaginta escrita em grego, antes do 2º século da era cristã, e que, segundo Tyson, corrompeu o texto hebreu em muitos trechos que a palavra nanchas foi traduzida por serpente. As inexatidões dessa versão indubitavelmente resultaram das modificações que a língua hebraica havia sofrido nesse intervalo, pois o hebreu do tempo de Moisés era uma língua morta, que diferia do hebreu comum, tanto quanto o grego antigo e o árabe literário diferem do grego e do árabe modernos. É provável, pois, que Moisés tenha ouvido, por sedutor da mulher, o desejo indiscreto de conhecer as coisas ocultas,
suscitado pelo espírito de adivinhação, o que concorda com o sentido primitivo da palavra nanchans, adivinhar, e, por outro lado, com estas palavras: Deus sabe que tão logo tenham comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Ela, a mulher, viu que era cobiçável a árvore para compreender, lesquio, e ela tomou do seu fruto. Não se deve esquecer que Moisés queria proibir, entre os hebreus, a arte da adivinhação praticada pelos egípcios, como prova sua defesa de interrogar os mortos e o espírito de Piton. O céu e o inferno segundo o Espiritismo, capítulo 11. 18. A passagem onde está dito que o Senhor passeava pelo jardim à tarde, quando se levanta um vento suave, é uma imagem ingênua e um tanto pueril que a crítica não deixou de salientar, mas ela nada tem que deva surpreender se nos reportamos à ideia que os hebreus dos tempos primitivos faziam da divindade. Para aquelas inteligências brutas, incapazes de conceber abstrações, Deus devia ter uma forma concreta e eles relacionavam tudo com a humanidade, como único ponto conhecido. Moisés lhes falava então como que a crianças, por meio de imagens sensíveis. No caso em questão, era a potência soberana personificada, como os pagãos personificavam, em figuras alegóricas, as virtudes, os vícios e as ideias abstratas. Mais tarde, os homens despojaram a ideia da forma, como a criança que se tornou adulta procura o sentido moral dos contos com os quais foram acalentadas. Deve-se considerar essa passagem, portanto, como uma alegoria da própria divindade vigiando os objetos da sua criação. O grande rabino Vogue a traduziu assim: eles ouviram a voz do eterno Deus percorrendo o jardim, do lado de onde vem o dia. Se o erro de Adão foi literalmente ter comido um fruto, pela sua natureza quase pueril, esse erro incontestavelmente não poderia justificar o rigor com que foi punido. Nem seria racionalmente mais admissível que o fato seja como geralmente se supõe. Doutra forma, considerando esse erro como um crime irremissível, Deus teria condenado sua própria obra, já que ele teria criado o homem para a propagação. Se Adão tivesse escutado nesse sentido a proibição de tocar no fruto da árvore e se o tivesse cumprido rigorosamente, onde estaria a humanidade e o que teria sido feito dos desígnios do Criador? Deus não havia criado Adão e Eva para ficarem sozinhos na terra, e a prova disso está nas próprias palavras que dirige a eles imediatamente após a sua criação, quando eles ainda estavam no paraíso terrestre. Deus os abençoou e lhes disse: cresçam e se multipliquem, encham a terra e a submetam a vocês. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Já que a multiplicação do homem era uma lei desde o paraíso terreno, a expulsão deles não pode ter sido por causa do fato suposto. Que deu crédito a essa suposição foi o sentimento de vergonha que Adão e Eva manifestaram ante o olhar de Deus e que os levou a se esconderem. Mas essa mesma vergonha é uma figura para comparação, ela simboliza a confusão que todo culpado experimenta na presença daquele a quem ofendeu. Então, definitivamente, qual é o erro tão grande que mereceu acarretar a reprovação perpétua de todos os descendentes daquele que o cometeu? Caim, o fratricida, não foi tratado tão severamente. Nenhum teólogo pode defini-lo logicamente, porque todos não saindo da letra têm girado dentro de um círculo vicioso. Hoje sabemos que aquele erro não é um ato isolado e pessoal de um indivíduo, mas que, sob um fato simbólico único, envolve o conjunto das irresponsabilidades de que a humanidade da Terra que ainda é imperfeita mal pode ser culpada, e que se resumem nestas palavras: infração da lei de Deus.
Por isso que o erro do primeiro homem simbolizando a humanidade é simbolizado em si mesmo por um ato de desobediência. Capítulo 2, 9. Ao dizer Adão que ele tiraria da terra sua alimentação com o suor de seu rosto, Deus simboliza a obrigação do trabalho. Mas por que ele fez do trabalho uma punição? Que seria da inteligência do homem, se ele não a desenvolvesse através do trabalho? Que seria da terra, se ela não fosse fecundada, transformada e saneada pelo trabalho inteligente do homem? Lá está dito, Gênesis, capítulo 2 versículos 5 e 7, o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia nela homens que a cultivassem. Então o Senhor formou o homem do barro da terra. Essas palavras, relacionadas com estas, encham a terra, provam que o homem, desde a sua origem, estava destinado a ocupar toda a terra e a cultivá-la, além do demais, que o paraíso não era um lugar circunscrito a um canto do globo. Se a cultura da terra devesse ser uma consequência do erro de Adão, ocorreria que, se Adão não tivesse pecado, a terra não teria sido cultivada e os desígnios de Deus não teriam sido cumpridos. Porque ele disse à mulher que, por ela ter cometido tal erro, ela iria parir com dor. Como a dor do parto pode ser um castigo, se é um efeito do organismo, e que já está provado fisiologicamente que é uma necessidade? Como uma coisa que se produz segundo as leis da natureza pode ser punição? É o que os teólogos ainda não explicaram e que não poderão explicar enquanto não abandonarem o ponto de vista em que se colocaram. Todavia, essas palavras que parecem tão contraditórias podem ser justificadas. Antes de tudo, notemos que, no momento da criação de Adão e Eva, se suas almas tivessem sido tiradas do nada, como alguns ensinam, eles deveriam ser novatos em todas as coisas, não deveriam saber o que é morrer. Como estavam sozinhos na terra, enquanto viviam no paraíso terrestre, não tinham visto ninguém morrer. Como então eles teriam podido compreender em que consistia a ameaça de morte que Deus lhes fizera? Como Eva teria compreendido que parir com dor seria uma punição, visto que, tendo acabado de nascer para a vida ela jamais tivera filhos e era a única mulher existente no mundo? As palavras de Deus, portanto, não faziam nenhum sentido para Adão e Eva. Recentemente surgidos do nada eles não podiam saber nem por que nem como tinham surgido ali, não podiam compreender nem o Criador nem o motivo da proibição que ele lhes havia dado. Sem nenhuma experiência das condições da vida, eles pecaram como crianças que agem sem discernimento, o que torna ainda mais incompreensível a terrível responsabilidade que Deus fez pesar sobre eles e sobre toda a humanidade. O que é um impasse para a teologia? O Espiritismo explica sem dificuldade de maneira racional pela anterioridade da alma e pluralidade das existências, lei sem a qual tudo é mistério e anormalidade na vida do homem. Com efeito, admitindo que Adão e Eva já tivessem vivido, tudo se acha justificado, Deus não lhes fala como que a crianças, mas como a seres em condições de compreendê-lo e que o compreendem, prova evidente de que tinham aquisições anteriores. E mais, vamos admitir que eles tenham vivido em um mundo mais adiantado e menos material do que o nosso, onde o trabalho do espírito substituía o trabalho do corpo, que por sua rebeldia contra a lei de Deus simbolizada na desobediência tenham sido excluídos de lá e como punição foram exilados na terra, onde, pela natureza do globo, o homem é constrangido a um trabalho corporal. Deus tinha razão de lhes dizer: no mundo onde vão viver doravante, vocês cultivarão a terra e dela tirarão um alimento com o suor do seu rosto, e, para a mulher, você parirá com dor,
porque essa é a condição desse mundo. Capítulo 11, itens 31 e seguintes. Paraíso terrestre cujos vestígios têm sido inutilmente procurados na terra era então a figura do mundo feliz onde Adão viverá, ou antes, a raça dos espíritos de que ele é a personificação. A expulsão do paraíso marca o momento em que esses espíritos vieram encarnar entre os habitantes desse mundo e a mudança de situação que foi a consequência dessa expulsão. O anjo armado com uma espada flamejante, que defende a entrada do paraíso, simboliza a impossibilidade na qual estão os espíritos dos mundos inferiores de penetrar nos mundos superiores, antes de o terem merecido pela sua purificação. Ver adiante o capítulo 14, itens 8 e seguintes. Caim, após a morte de Abel, responde ao Senhor: minha iniquidade é grande demais para poder obter o perdão. O Senhor hoje me expulsa da superfície da terra e eu irei me esconder da sua face. Serei fugitivo e vagabundo sobre a terra e então qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor lhe respondeu: não, isto não se dará, porque quem matar Caim será punido muito severamente. E o Senhor pôs um sinal sobre Caim, a fim de que aqueles que o encontrassem não o matassem. Tendo-se retirado de diante do Senhor, Caim tornou-se vagabundo sobre a terra e habitou a região oriental do Éden. E tendo conhecido sua mulher, ela concebeu e pariu Enoque. Em seguida, ele construiu Vai-e-Boné. Literalmente, estava construindo uma cidade a qual chamou Enoquia, Enoxia, do nome de seu filho. Gênesis, capítulo 4, versículo 13 e 16. Se nos apegarmos à letra da Gênesis, aqui estão as consequências a que chegaremos. Adão e Eva eram os únicos no mundo após a sua expulsão do paraíso terrestre. Só posteriormente eles tiveram os dois filhos Caim e Abel. Ora, Caim tendo matado seu irmão e se retirado para outra região não tornou a ver seu pai e sua mãe, que de novo ficaram a sós. Foi somente muito tempo depois, na idade de 130 anos, que Adão teve um terceiro filho, chamado Sete. Após o nascimento de Sete segundo a genealogia bíblica ele ainda viveu 800 anos, e teve mais filhos e filhas. Quando Caim foi se estabelecer ao oriente do Éden, não havia na terra mais que 3 pessoas, seu pai e sua mãe, e ele, sozinho no seu canto. Entretanto, Caim teve mulher e um filho. Que mulher poderia ser essa e onde ele pôde desposá-la? O texto hebreu diz, ele estava construindo uma cidade. E não ele construiu uma cidade, o que indica uma ação presente não anterior, porém, uma cidade pressupõe habitantes, pois não é de se presumir que Caim a fizesse para si, sua mulher e seu filho, nem que ele pudesse tê-la construído sozinho. Portanto, devemos inferir desse referido relato que a região era povoada, ora, não podia ser pelos descendentes de Adão, pois não havia ninguém além de Caim. A presença de outros habitantes ressalta igualmente destas palavras de Caim: serei fugitivo e vagabundo e quem quer que me encontre me matará, e da resposta que Deus lhe deu. De quem ele poderia temer ser morto e que utilidade teria o sinal que Deus lhe pôs para preservá-lo, se ele não iria encontrar ninguém? Ora, se havia na terra outros homens fora a família de Adão, então é que eles já estavam ali antes dele. Daí vem esta consequência, tirada do mesmo texto da Gênesis. Adão não é nem o primeiro nem o único pai do gênero humano. Capítulo 11, item 34. Faltavam os conhecimentos que o Espiritismo trouxe acerca das relações do princípio espiritual com o princípio material, sobre a natureza da alma, da sua criação em estado de simplicidade e de ignorância, da sua união com o corpo,
da sua indefinida marcha progressiva através de sucessivas existências e através dos mundos, que são outros tantos degraus na senda do aperfeiçoamento, acerca da sua gradual emancipação da influência da matéria, pelo uso do seu livre-arbítrio, da causa dos seus bons ou maus pendores e de suas aptidões, do fenômeno do nascimento e da morte, do estado do espírito na erraticidade, finalmente, do futuro que é o prêmio de seus esforços por se melhorar e da sua perseverança no bem, para lançar a luz sobre todas as partes da gênese espiritual. Graças a essa luz, o homem de agora em diante sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra e por que sofre. Ele sabe que o seu futuro está em suas mãos, e que a duração do seu cativeiro aqui embaixo depende dele. A Gênese, despida da alegoria acanhada e mesquinha, apresenta-se para ele grande e digna da majestade, da bondade e da justiça do Criador. Considerada desse ponto de vista, a Gênese confundirá a incredulidade e a derrotará. Você sabe quando e como a Bíblia foi escrita? Você sabe quem a escreveu e com que objetivo? Para entender o capítulo 12 do livro A Gênese, de Allan Kardec, nós temos primeiro que entender o que é a Bíblia, que é onde se encontra o livro do Gênesis, a que esse capítulo está se referindo, e que Kardec intitula de Gênese Mosaica. Então vamos começar por compreender o que é a Bíblia. Primeiro, a Bíblia foi escrita mais ou menos entre 300 e 100 anos antes de Cristo. E sua autoria é atribuída a um grupo de 72 sábios que teriam reunido toda a sabedoria existente naquela época do povo judeu para manter viva essa tradição. Se a gente parar para pensar, o número 72, que é a multiplicação de 6 vezes 12, já dá uma ideia para nós de que nós temos aí uma informação que é de caráter esotérico. O 6 e o 12 são números que têm um simbolismo muito expressivo na tradição judaica. Portanto, 72 deve ser uma lenda e não um número que traduz a realidade do que foi procedido na época. Esse novo livro que foi escrito por esse conjunto de sábios, ele restaurava o que existia de tradição relativa a Moisés, que era considerado uma espécie de libertador do povo judeu em épocas remotas. Na história que era contada pelo povo antigo, a origem dos judeus tinha a ver com a criação do mundo, como se fosse uma obra do seu Deus, do Deus de Israel, Yahvé. Essa era uma história que havia sido escrita mais ou menos pelo ano 600 a.C., por determinação provavelmente do rei Josias, e ela se referia a um período ainda mais antigo, mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, quando, segundo se contava pelas tradições, Moisés teria liderado seu povo no sentido de sair do Egito em busca da terra que lhes havia sido prometida pelo seu Deus Yahvé. Quem havia escrito essa história naquela época, quando ela foi consolidada, havia atribuído a sua autoria ao próprio Moisés, o que hoje se apresenta muito pouco provável. Essa história havia sido montada a partir de narrações que haviam passado de geração a geração através de tradição oral, através de alguns escritos em materiais muito inusitados, como cerâmicas. Antigamente havia esse hábito de se escrever em cerâmicas, em pergaminhos, em couro de animais. E elas contavam a origem do mundo e uma parte da história desse povo em busca dessa terra prometida. O livro intitulado Gênesis é uma parte dessa história, que começa pela criação do mundo, da vida e da espécie humana e vai até a migração desse povo para o Egito. O personagem central dessa história, que é Moisés, tem sua história narrada a partir do livro seguinte, do Êxodo, que conta o sofrimento do povo hebreu na escravidão do Egito, a sua libertação por Moisés e a sua saga em busca daquela terra que lhes havia sido prometida pelo seu Deus Yahvé. E não por coincidência, essa terra prometida era simplesmente a terra mais fértil daquela região, que era o Vale do Rio Jordão. E aí cabe uma reflexão: Deus nos dá o que de melhor Ele possui, como a gente mais ou menos aprende nas nossas tradições religiosas, ou nós é que desejamos o que há de melhor no mundo e para obter isso usamos o nome de Deus? E essa história, na forma que está narrada lá no livro Gênesis, ela apresenta alguns problemas.
Por exemplo, consultando os documentos antigos do povo egípcio, os arqueólogos nunca encontraram nada referente a esse personagem que a Bíblia nos apresenta pelo nome de Moisés. Mesmo outras tradições de povos ali próximos, ao redor da região da Palestina, não existe um só registro fora da Bíblia que aponte para a possibilidade de uma história semelhante àquela que está narrada na Bíblia. Não há um único registro a respeito daquela escravidão de uma população tão numerosa pelo povo egípcio, assim como também não existe nenhum registro a respeito da libertação desse povo, da sua fuga, dessa grande fuga em massa que poderia ter ocorrido. Pragas, pestes, a travessia do Mar Vermelho, não existe nada a respeito dessa história que, vamos e convenhamos, é extremamente impactante para não ter sido percebida. Por isso que os arqueólogos modernos se questionam se Moisés realmente existiu ou se ele não é apenas um mito daquela tradição espiritual que chegou para nós até hoje. E há até um questionamento muito interessante. Por exemplo, quando a gente ouve falar de Rômulo e Remo, de Hércules ou de Zeus, a gente sabe que são mitos romanos ou gregos. E por que quando a gente ouve falar de Abraão, Isaac, Jacó, Sansão ou Moisés, a gente acha que eles são personagens reais da nossa história? Na época de Kardec, a Bíblia ainda era considerada como se fosse um livro de história. A dúvida era se todas as histórias eram reais ou se havia entre elas uma boa parte de alegorias. E Kardec, em sintonia com vários dos filósofos da sua época, ele já admitia que a Bíblia era repleta de alegorias, de lendas, de contos, como a gente vai perceber isso ao longo do capítulo 12. A pergunta que se faz hoje é diferente, é se há no Velho Testamento alguma coisa que não sejam lendas e alegorias. Pelo menos no que se refere ao meio científico, já está muito claro, por exemplo, que livros como Tao Te Ching, como Bhagavad Gita, o que eles apresentam para nós são alegorias, são lendas. Assim também entende-se em relação à Bíblia que não há como explicar todo aquele conteúdo a não ser admitindo que, da mesma forma como jamais existiu uma batalha entre Krishna e Arjuna, como está relatado no Bhagavad Gita, assim é também muito pouco provável que tenha ocorrido aquela epopeia tão grandiosa como está narrada na Bíblia Sagrada. E a primeira questão que nós discutimos no nosso grupo de estudos foi a seguinte: o que muda para você se Moisés não tiver existido? Essa pergunta rendeu uma boa discussão no nosso grupo e eu confesso que eu gostei muito da resposta da Rafaela. Ela já foi evangélica e ela disse o seguinte, que ela acha essa resposta de entender que toda a tradição bíblica, inclusive o personagem Moisés, não representa mais que um mito, ela acha essa ideia extremamente libertadora, porque ela cresceu ouvindo a Bíblia ser apresentada como uma verdade absoluta, inquestionável, vinda de Deus, e agora perceber que ela poderia raciocinar a partir do que a ciência nos apresenta, era extremamente libertador para ela, era muito emancipador, dava uma leveza, um sentido de poder pensar racionalmente a sua espiritualidade a partir de uma perspectiva lógica, a partir de uma perspectiva apresentada pela ciência e não pelo tradicionalismo da religião. Kardec começa o capítulo 12 transcrevendo o mito da criação conforme está narrado lá no livro do Gênesis. Ele vai comentando essa história e conclui, lá no final do item 4, os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, tendo em vista facilitar a sua aceitação, se esforçaram por se pôr de acordo com o texto sagrado. Logo que se apoiou no método experimental, a ciência sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje é ela que controla a Bíblia. E aí eu quero voltar nesse ponto, nessa afirmação de que é a ciência que hoje Kardec está dizendo controla a Bíblia. Você já ouviu aquele tipo de afirmação que diz o seguinte: um dia a ciência vai descobrir o que o Espiritismo diz hoje? Pois é interessante a gente refletir sobre isso, porque uma coisa é acrescentar ao que a ciência nos traz um olhar espiritual, como propunha Kardec. Outra coisa é querer impor à ciência o nosso olhar espiritual a partir do que a gente vai identificando com as informações trazidas pelos espíritos. Kardec deixa muito claro e não deixa margem de dúvida. O que define o critério de verdade para Kardec é aquilo que pode ser comprovado a partir
da ciência, ressalvadas as hipóteses que a ciência não aceita por uma limitação metodológica, como acontece, por exemplo, no caso da existência do espírito. Outra conclusão de Kardec, que está lá no item 4, que é muito interessante para nós, é com relação ao que era chamado na época de período diluviano. Ele diz assim, olha, podemos, pois, desprezar esse período, sem por isso nos afastarmos da verdade. Ou seja, ele está dizendo que entre uma informação científica e uma informação religiosa, ele fica com a científica. Em seguida, no item 5, Kardec apresenta um quadro com os períodos de formação da Terra como era compreendido na sua época, lá no século XIX. E nesse ponto, eu acho muito interessante você analisar esse quadro pelo seu caráter histórico, mas não deixar de fazer uma pesquisa, que eu sugiro começar pela Wikipédia, que é uma enciclopédia em nível mundial, gratuita, o que já traduz uma nova visão de vida, de mundo, né? Gratuita, acessível a todos, mantida por meio de financiamento solidário. A partir daí, sim, fazer uma viagem também pelo Google, que você vai achar informações interessantíssimas que mostram como que hoje esse assunto é compreendido no meio científico. Você vai encontrar diversos modelos de representação dos períodos geológicos, tá? Com base nos atuais conceitos e nos atuais consensos científicos, e você vai ver que sempre ao final tem um pontinho, um pedaço muito pequenininho, que representa o período final dos 300 mil anos de presença humana na Terra. Considerados em relação ao total, isso é quase nada, isso é um segundo diante de uma imensidão de tempo, né? A melhor que eu encontrei foi da Universidade do Coração. Achei interessantíssimo. Um movimento de cunho espiritual que surgiu recentemente em 2011 aqui no Brasil e que mistura um pouco de hinduísmo com ciência e espiritualidade, caminhando de maneira muito próxima ao nosso entendimento espírita. O gráfico que eles apresentam, muito pedagógico, bem simplificado para ficar ao nosso alcance, ele começa pelo que deve ter sido o Big Bang, portanto há 13,8 bilhões de anos. E prossegue, passando pelas demais eras, fala-se em éons, que significa grandes períodos temporais. E aí eles vão apresentando exemplos de diversas espécies que surgiram em cada um desses grandes períodos em que a vida se desenvolveu aqui na Terra, apresentando ao final o surgimento da espécie humana, bastante ampliado para poder aparecer no gráfico, porque senão seria mais uma vez apenas um pontinho. E é muito interessante como que, estando na Terra há um tempo tão pequeno, nós já nos mostramos tão destrutivos. Aliás, se a gente for pensar, nossa grande capacidade destrutiva se mostrou nos últimos 300 anos. Até então havia uma convivência mais ou menos pacífica com as demais espécies, com a geografia, com o ambiente da Terra. Hoje nós, a espécie humana, somos uma ameaça ao equilíbrio da vida no planeta, ao ponto de já ter surgido, inclusive, um novo nome para determinar esse período em que nós estamos na Terra, que é o Antropoceno. A época, a era do homem, ou seja, a era que é marcada pela presença da espécie humana na superfície do planeta. Em um curtíssimo espaço de tempo, que são esses 300 anos, nós já poluímos a maior parte das terras cultiváveis com agrotóxicos. Nós já criamos ilhas artificiais e montanhas inúmeras de lixo espalhadas pelo planeta. E estamos poluindo agora até mesmo o espaço ao redor da Terra, com o lixo espacial que nós, sociedade humana, estamos produzindo. As estimativas sugerem algo em torno de 10 mil objetos maiores que 15 centímetros e algo em torno de 750 mil itens, objetos de pequeno porte, como parafusos, pequenas ferramentas, chave de fenda e outros itens que foram perdidos no espaço durante as inúmeras missões que já foram realizadas desde 1858, quando os Estados Unidos deixaram o primeiro objeto abandonado no espaço, que foi o satélite orbital Vanguard 1, que é esse da figura que eu estou mostrando para você. Essa outra imagem aqui do lado, ela mostra um possível saco plástico com excrementos humanos, provavelmente, que parece ter sido deixado na Lua quando da primeira viagem do ser humano àquele satélite. Ou seja, ao que tudo indica, a Lua já deve estar contaminada pelo nosso lixo. E há algumas peças de lixo espacial tão grandes que elas não têm como se queimar na atmosfera quando elas caem sobre a Terra. Essa figura aqui é do tanque principal do segundo estágio de um foguete Delta II, que caiu em janeiro de 1997 nas proximidades da cidade de Georgetown, no Texas, nos Estados Unidos.
como as outras mudanças que já aconteceram no passado, como, por exemplo, a extinção dos dinossauros e várias outras grandes mudanças que já foram observadas na história do planeta, essa que nós estamos presenciando hoje, que caracterizada pelo que está sendo chamado de antropoceno, também se caracteriza pela extinção em massa de inúmeras espécies animais e vegetais. Só que dessa vez a extinção não está sendo provocada por nenhum asteroide, nenhuma grande mudança, um degelo, né, que tenha acontecido no planeta, mas pela nossa ganância, pela nossa ambição desenfreada, pelo nosso consumismo, pela nossa falta de sensibilidade para com o restante das espécies vivas do planeta. Então é muito importante que ao estudar esse capítulo 12 de A Gênese, a gente já traga essa perspectiva que está sendo trazida hoje pelo meio científico e que chama a nossa atenção para olhar a questão do ambiente terreno e do nosso impacto sobre o planeta em que nós vivemos. O capítulo 12 inteiro é um exemplo da lógica argumentativa de Kardec, vale a pena ser lido, sobretudo quando ele toma, por exemplo, os elementos do Gênesis para a sua análise e vai fazendo uma comparação com o que a ciência afirmava naquele tempo em que ele viveu, inclusive comparando com outras tradições espirituais, mostrando como que o livro do Gênesis também está relacionado com outras tradições que existiam antes dele. E no item 11, nós entramos para uma outra vertente da discussão que foi muito interessante, a questão da mulher ter sido gerada a partir da costela do homem. Kardec viu nisso uma mensagem de igualdade de gênero. Ele diz assim, olha, a mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria aparentemente pueril, se admitida ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido. Tem por fim mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem e que, por conseguinte, é igual a este perante Deus. A Celita adorou essa parte, principalmente porque Kardec se mostra um homem muito à frente do seu tempo, tendo se posicionado a favor da igualdade de direitos entre homens e mulheres ainda no século XIX. Algo que ainda hoje tem sido tão difícil de se afirmar, mesmo passados já mais de 150 anos que Kardec publicou essa obra. Mas mesmo reconhecendo o avanço de Kardec nesse sentido, não há como a gente deixar de destacar hoje que existe um forte elemento de machismo contido nesse trecho do livro Gênesis, no caso na Bíblia. E aí a gente se pergunta lá no grupo, como é que seria o texto da Bíblia se ela tivesse sido escrita por mulheres? Não seria muito mais adequado apresentar, por exemplo, o homem como tendo sido gerado no ventre da mulher? Não é sem razão que várias tradições espirituais apresentam como deusa criadora da vida, no caso deusa, uma ideia de uma deusa feminina, por exemplo, Pachamama, porque deuses não reproduzem, deuses não criam, quem cria, quem produz a vida são fêmeas. Então é muito interessante a gente perceber essas nuances quando a gente estuda o Gênesis bíblico. E aí os escritores da Bíblia, com certeza eram homens, eles acharam a maneira de colocar a mulher como sendo inferior ao homem até na criação da vida. Onde Deus é apresentado como um ente masculino, um Deus poderoso, raivoso, temível, que é o Deus de Israel. E Kardec dá um show de análise esotérica lá no item 15, quando ele vai pegar como exemplo o deus Saturno da mitologia grega e mostrar como que nós podemos retirar sabedoria mesmo das narrativas mitológicas. Da mesma maneira que nós podemos retirar sabedoria das narrativas mitológicas gregas, romanas e de outras tradições espirituais, nós também podemos retirar sabedoria das narrativas mitológicas contidas na Bíblia. E até por isso o Essimar destacou no item 12, onde Kardec comenta o seguinte, ele diz, não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica, ao contrário, estudemo-la como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica em alegorias, cujo sentido oculto se deve buscar. Alegorias que se devem comentar e explicar com o auxílio das luzes, da razão e da ciência. E aí eu quero fazer uma observação aqui, gente, que é muito importante. Essa ideia de infância dos povos, tomemos cuidado, porque ela é uma ideia típica do século XIX. Hoje isso é questionado na antropologia. A gente precisa entender que são sabedorias antigas, que são muitas vezes confrontadas com sabedorias modernas. E é muito delicado a gente estabelecer um juízo de valor em relação a uma ou outra, dizer que uma é mais avançada ou mais evoluída que a outra. E outro ponto que é também bom a gente ressaltar aqui é que Kardec fala muito ao longo do capítulo inteiro. Ele fala dos erros contidos na Bíblia.
E aí hoje, do ponto de vista antropológico, não se entende mais isso como erros, tá? Não é erro. Entende-se assim que nós estamos lidando com um livro que é recheado de mitos e de lendas e que, portanto, ele apresenta visões de mundo que são características daquela sociedade onde ele foi escrito, mas que não dá por isso para a gente dizer que são erros porque tem uma outra perspectiva que não a nossa, que nós adotamos aqui na nossa sociedade, que é muito cientificista, fundamentada na racionalidade. São outras lógicas, outra maneira de explicar, de ver o mundo, nem por isso uma precisa estar certa e a outra errada. Do item 13 em diante, Kardec retoma o texto do Gênesis e vai discutir, a partir da lenda de Adão, e aí eu já estou dizendo para você, da lenda de Adão, né, a ideia do paraíso perdido. Para explicar essa ideia, que é um elemento da teologia católica, ele vai apresentar uma hipótese que relaciona o paraíso perdido a uma possível lembrança que espíritos degradados de mundos felizes teriam do ambiente de onde eles teriam vindo, e que é a base da teoria da raça adâmica que nós falamos no capítulo anterior. O que Kardec pretende explicar com essa teoria é o esplendor das antigas civilizações, como os egípcios, os indianos, os chineses, os americanos ali do incas, astecas, maias. Nesse sentido, vale a pena registrar aqui o livro do Erich von Däniken, naquele livro que chamava Eram os Deuses Astronautas? Só que com uma diferença. Para ele, esses seres mais inteligentes que teriam vindo, eles teriam vindo de espaçonaves, né? E o que Kardec já imagina que eles vieram se encarnando como espíritos aqui na Terra. Nesse sentido, tanto uma quanto a outra teoria entendem que esses seres mais inteligentes tiveram uma forte influência na formação dessas civilizações, das quais a gente tem hoje apenas registro desse passado esplendoroso, mas que ficou no passado, ficou na história. Eu confesso que particularmente eu acho muito mais convincente a teoria de Kardec, tá? Embora tirando aquelas implicações que a gente já conversou no vídeo passado, né? E que são fundamento, às vezes, para um supremacismo branco, um supremacismo judaico-cristão, que não tem como ser defendido mais na atualidade. Eu até acho que é possível, sim, que tenham vindo seres de outras esferas e que eles tenham influenciado a formação dessas sociedades que atingiram aquele esplendor que nós temos como constatar ainda hoje. Mas é questionável se eles podem ser considerados superiores, ainda que apenas intelectualmente, em relação aos seres humanos aqui da Terra. Até porque, será que nós podemos afirmar que existe alguma forma de superioridade, mesmo que apenas intelectual, quando a gente observa seres que são capazes de escravizar e até de assassinar outros seres humanos? Kardec encerra esse capítulo chamando a nossa atenção para o modo como o Espiritismo, fundamentado na ciência como a gente tem, ele descortina para nós uma compreensão a respeito das nossas origens físicas, biológicas, espirituais, e fazendo uso de uma metáfora muito bonita, que é aquela que o Espírito Veneranda apresenta para a gente pela psicografia do Chico, naquele livro chamado Os Filhos do Grande Rei, dá para a gente perceber que compreender as origens do mundo e da vida nos ajuda também a nos perceber como alunos, como estudantes, como aprendizes nessa escola abençoada que é o planeta Terra, onde nós vamos aprendendo pouco a pouco a nos reconhecer como uma grande família que é a espécie humana, aliás, uma grande família que somos todos os seres vivos do planeta, todos irmãos uns dos outros, como dizia Francisco de Assis, e filhos de um mesmo Pai, como Jesus nos ensina a ver quando ele nos apresenta a figura de Deus como Pai no seu Evangelho. Nosso próximo capítulo, nós já vamos mudar de assunto e vamos estudar os milagres segundo o Espiritismo. Se você quiser ver os vídeos anteriores, tá? Basta você procurar aí no nosso canal, tem uma playlist específica onde estão todos eles desde o primeiro capítulo de A Gênesis, desde a introdução, aliás. Vai ser um prazer ter você comentando aí os nossos vídeos, curtindo e compartilhando até para ajudar na divulgação dessas ideias, fortalecendo essa nossa comunidade de aprendizado, tá? Que busca compreender o Espiritismo a partir daquela proposta que foi nos apresentada por Kardec lá em 1860. No mais, fica para você o nosso grande abraço e até a próxima semana com mais um vídeo dessa série.